Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é chave para qualquer líder: engajamento e performance da equipe. Só que, olha, vamos olhar para isso de um jeito um pouco diferente do que se costuma ver por aí. E se essa busca toda por felicidade no trabalho for, na verdade, uma armadilha? E se aquilo que realmente impulsiona o potencial de uma organização for algo bem diferente? Parece contraintuitivo, né? Poxa, a gente ouve o tempo todo sobre criar ambientes de trabalho felizes. Mas aqui é que está o pulo do gato. A felicidade não é o ponto de partida. Não mesmo. E são a consequência, e este é o ponto central de toda a nossa conversa. A felicidade no trabalho não é um ingrediente que a gente joga na receita e espera o bolo crescer. Não. Ela é o resultado, é o fruto de uma arquitetura, de uma estrutura muito bem pensada. Uma estrutura baseada em clareza, em alinhamento. A felicidade é a consequência e nunca, nunca a causa. Para a gente entender isso melhor, vamos buscar ajuda na ciência. Tem um psicólogo, o Mihaly Csikszentmihalyi. Um nome um pouco complicado, eu sei, mas a ideia dele é genial. Ele passou a vida inteira obcecado por uma pergunta: o que de verdade traz uma satisfação profunda pra gente? Sabe aquela coisa que vai muito além de dinheiro ou conforto? E a resposta que ele encontrou, bom, ela mudou completamente o jogo de como a gente entende engajamento. Ele deu um nome para esse estado: flow, ou estado de fluxo. Pensa assim, sabe aquele momento em que um atleta está totalmente focado no jogo? Ou um artista que está pintando e parece que o mundo some? Ou até um programador que está imerso num código super complexo? É esse momento mágico. O tempo parece que para e a atividade em si já é a recompensa. É disso que a gente está falando. Esse é o verdadeiro motor do engajamento humano. E olha só, esta matriz aqui, ela praticamente explica tudo. Vamos dar uma olhada. Imagina um desafio gigante, mas pouca habilidade para lidar com ele. Onde isso leva? Ansiedade. Pura ansiedade. Agora, o contrário. Muita habilidade, mas um desafio baixo, sem graça. O resultado? Tédio. E o pior dos cenários, que é a apatia, acontece quando não tem nem desafio, nem habilidade sendo usada. É o desligamento total. Agora, o flow, a mágica toda, acontece só ali, naquele quadrante do topo direito. É o encontro perfeito, sabe? Um desafio que está à altura de uma habilidade elevada, é aí que o brilho no olho aparece. E isso traz uma lição poderosíssima para qualquer liderança. O papel do líder, veja bem, não é ser um animador de torcida, sabe? Ficar tentando motivar a equipe com discursos. Não. O verdadeiro papel do líder é ser um arquiteto. É desenhar e construir as condições para que o flow possa acontecer. Então, o segredo não é motivação, é alinhamento. Ok, mas então, onde é que a maioria dos líderes erra? Qual é o grande ponto cego? Tá aqui, ó. É a falta de clareza. É a dificuldade, ou às vezes até a falha, em definir com precisão de cirurgião o que se espera de cada pessoa no time. E pode acreditar, essa é a raiz de quase toda a frustração que a gente vê no mundo corporativo. Vamos ver um exemplo bem prático. Falar, eu preciso de um assistente administrativo, não diz muita coisa, é vago. Agora, clareza é outra história. É dizer, preciso de alguém para organizar estes documentos críticos, para alimentar estas planilhas estratégicas, para preparar as reuniões com precisão. Percebe a diferença? Uma coisa é contratar um cargo, um rótulo. Outra, completamente diferente, é contratar uma solução clara para um problema real. Porque é isso, né? Sem clareza, o que se contrata é uma expectativa. E expectativas que não são bem definidas, bom, elas são a receita perfeita para o desastre. É frustração na certa, tanto para o líder quanto para a pessoa que foi contratada. A liderança de verdade, a liderança madura, começa exatamente aqui, em definir qual é a entrega. Certo. Então, como é que a gente constrói essa estrutura que seja saudável e, ao mesmo tempo, de alta performance? A resposta está num modelo, um framework bem simples que a gente pode chamar de tríade da equalização. Pensa nisso como um jeito de garantir que todas as peças desse quebra-cabeça se encaixem perfeitamente. Basicamente, são 3 pilares, e o segredo é que eles precisam estar em perfeito equilíbrio. O primeiro pilar é a necessidade da empresa. O que exatamente precisa ser entregue? O segundo é o perfil da pessoa. O que essa pessoa tem de melhor para oferecer? Quais são as suas capacidades? E o terceiro, claro, é a recompensa. O que a organização dá em troca? O grande lance é o alinhamento total entre esses 3 pontos. E a lógica por trás disso é bem direta. E mais importante, é justa. Pensa comigo. Quanto maior a habilidade que a função exige e que a pessoa oferece, maior tem que ser a autonomia que ela recebe.
E, claro, maior tem que ser a recompensa. Não importa se é financeira ou de outro tipo. Excelência sempre vai exigir um investimento proporcional. Se esse equilíbrio quebra, o que surge é injustiça. E não tem nada que destrua mais uma cultura do que a sensação de injustiça. E essa ideia muda completamente a perspectiva. Valorizar uma equipe de verdade não tem a ver com puff colorido na sala, mesa de ping-pong ou happy hour toda sexta. Isso é legal, mas não é a base. O cuidado real está na integridade estrutural de cada cargo, de cada função. Quando as pessoas estão posicionadas do jeito certo, elas simplesmente não precisam de motivação externa. Elas encontram o flow, a satisfação, no próprio trabalho que realizam. E aqui, um ponto fundamental. A ordem das coisas importa, e muito. Não dá para pular etapas. Primeiro, sempre, vem a clareza, definir o que precisa ser entregue. Depois, e só depois, vem o alinhamento, encontrar a pessoa certa para aquela entrega. E aí sim, como uma consequência natural disso tudo, vem o crescimento e a maestria. A satisfação é o resultado dessa construção. Ok, agora vamos trazer tudo isso para a prática, para o dia a dia. Para ajudar nesse processo, separei aqui 4 perguntas bem diretas. São perguntas para cada líder fazer uma espécie de diagnóstico da sua própria equipe e da sua liderança. Vamos lá, primeira pergunta, e essa é a base de tudo. Cada função, cada cargo na empresa tem uma entrega que é claramente definida? É possível descrever com exatidão o que se espera de cada pessoa do time? Se a resposta para isso não for um sim bem rápido e seguro, então o ponto de partida para melhorar já foi encontrado. Segunda pergunta. Vamos pensar naquele quadrante do tédio. Olhando para o time agora, quem está sendo subutilizado? Quem é aquela pessoa que tem uma capacidade enorme, mas está presa em desafios pequenos demais para ela? Onde é que tem talento sendo desperdiçado nesse exato momento? Terceira, e o contrário. Vamos olhar agora para o quadrante da ansiedade. Quem na equipe está sobrecarregado? Quem está lidando com desafios gigantes, mas talvez ainda não tenha toda a habilidade necessária para eles? Essa pessoa corre um sério risco de burnout. E a quarta pergunta, que talvez seja a mais perigosa de todas. Onde a liderança está, mesmo sem querer, permitindo que a apatia cresça? A apatia, lembra? É aquele estado de baixo desafio e baixa habilidade. É o desengajamento em sua forma mais pura. Mapear onde isso está acontecendo é crucial para começar a virar o jogo. Então a grande mensagem aqui é a seguinte: empresas de excelência, aquelas que a gente admira, não são construídas no impulso, no improviso. Elas são, na verdade, estruturadas. São fruto de um design, de uma arquitetura organizacional pensada com muito discernimento, com muita intenção. Porque no fim das contas, é isso. Quando essa estrutura, essa arquitetura está no lugar certo, uma coisa incrível acontece. O trabalho deixa de ser só um fardo, uma obrigação. Ele se transforma num espaço de expressão. É onde o potencial humano pode de fato florescer. E esse, no final do dia, é o objetivo maior de uma liderança realmente eficaz. Bom, se essa reflexão sobre uma liderança mais estruturada, mais intencional, fez sentido, fica aqui um convite para essa conversa continuar. Para aprofundar nestes e em outros conceitos, é só encontrar Richard Manish no LinkedIn ou visitar o site richardmanish.com. Muito obrigada.